Olá, aqui é a professora Fernanda e vamos dar sequência aí para nossa revisão, tá? Esse aqui vai ser o nosso último vídeo dessa parte de concordância e tangência, tá? Então, agora a gente vai fazer mais 3 concordâncias aqui, tá? Uma concordância externa, né? Entre um círculo e uma reta, né? E aí eu vou concordar usando um arco. Depois, na mesma situação, eu vou fazer uma concordância interna, ou seja, esse arco vai passar entre os dois círculos. E depois, por último, eu vou fazer uma concordância externa, último não, desculpa, penúltimo, né? Último nessa folha. Vou fazer a concordância externa a 2 círculos, usando um terceiro arco, tá? Bem, como a gente já tá ficando mais craque em usar o compasso, eu já deixei aqui a proposição já no jeito, tá? Porque imagina de novo que a gente tá desenhando a nossa peça e a gente já tem esses detalhes prontos. Então, eu preciso só fazer a concordância aqui para completar o perfil da minha peça, tá? Então, vai ser o caso aqui dos, né, dessas 3 concordâncias aqui. Então, por exemplo, a gente vai começar com um círculo de raio R1 25 milímetros, tá? O raio da concordância nosso vai ser de 15, tá? E aqui só para orientar vocês, né, na hora de fazer, repetir esse exemplo, tá? Vocês vão dar, para desenhar essa reta, vocês vão dar uma distância de 38 milímetros a partir do centro do círculo. É importante isso aqui, porque essa distância está relacionada com esse raio. Se vocês fizerem muito distante, não vai conseguir fazer a concordância com esse raio aqui dado, tá? Então, essa medida aqui é importante, tá? Então, para esse nosso exemplo, vocês vão dar esse espaço aqui, ó, do centro para cá, 38. Isso aqui não precisa ficar na horizontal, tá? Pode dar nessa direção, não importa. O passo a passo vai ser o mesmo, tá? Bem, então como é que a gente vai fazer para encontrar, para fazer essa concordância, tá? Como eu vou concordar com um arco, eu preciso encontrar o centro do raio desse arco, tá? Então, tudo que a gente vai fazer aqui é para encontrar esse ponto, o centro do raio, porque aí eu vou colocar o compasso ali e desenhar minha concordância, tá? Como eu tenho um círculo e uma reta, tá? O que que a gente vai ter que fazer? Toda vez que eu tenho reta, eu preciso achar a paralela. E toda vez que eu tenho círculo, eu vou ter que usar uma circunferência auxiliar, tá? Então, aqui a gente vai combinar essas duas coisas, né? Bem, vamos começar com a circunferência auxiliar, que é mais simples, né? É mais rápido. O que eu vou ter que fazer aqui, ó? Né? Esse centro do meu raio de arredondamento, ele fica fora da minha circunferência, tá? Nesse meu círculo inicial. Então, para fazer a auxiliar, nesse caso aqui, a gente vai somar, tá? Vou fazer aqui R1 mais R2, tá? Então, no nosso exemplo, vai ficar 40 milímetros. Então, eu vou abrir o meu compasso com 40 milímetros. Então, a gente vai lá na nossa folha auxiliar, tá? No caso aqui, eu já deixei, né, como eu comentei, mais ou menos preparado. Então, eu desenhei uma reta aqui, coloquei várias medidas, entre elas 40 milímetros. Então, eu vou vir com o meu compasso, coloco ele na extremidade da minha reta, ajusto a abertura até 40 e testo. Deu um pouquinho maior, eu ajusto, tá? Vai até ele passar certinho na minha marcação. Abri. Agora, eu vou colocar no centro do círculo, tá? Aqui não tem como enganar, porque só tem um círculo. Mas a gente põe aqui no centro do círculo. E aí, eu vou desenhar essa circunferência auxiliar. Se eu quero fazer a concordância desse lado, o arco da circunferência auxiliar vai ficar pra cá. Se eu quisesse fazer do outro lado, se minha reta fosse mais longa, tá? Aí, eu tinha que fazer o arco da circunferência auxiliar pra cá. Então, como eu vou fazer de cá, eu vou desenhar ela aqui, ó. Tá? Então, fizemos o primeiro passo. Próximo passo agora é fazer a paralela dessa reta, né, nessa direção, para ela poder cortar o arco auxiliar e eu achar o centro do raio de arredondamento, tá? Da concordância. Então, de novo, aquele nosso velho passo a passo da paralela. Vou escolher 2 pontos aqui, fazer as perpendiculares, colocar a medida, a distância de 15 milímetros, que é o raio do arredondamento. Então, eu vou escolher um ponto aqui, vou escolher esse ponto aqui da extremidade, que eu vou chamar de A, um outro ponto qualquer. Vou colocar aqui para não ficar confuso ali.
E a gente faz, né, todo aquele passo. Abro o compasso, né, ó, uma abertura qualquer aqui. Coloco em cima do meu ponto de referência. Desenho um arco aqui, cortando a minha reta em um ponto. Tudo que eu faço em A, eu faço no ponto B igualzinho, tá? Posso, por exemplo, deixa eu vou fazer mais pra cá. Certo? Sem mexer na abertura do compasso. Agora, eu vou colocar aqui onde o arco cortou minha reta. E vou fazer a primeira marcação aqui no meu arco. Ponho nessa marcação. Bem certinho. E faço a segunda marcação. E igualzinho no ponto A aqui, ó. Marco aqui. Depois eu faço o seguinte. Opa. Não tem problema, escapou. Escapou, põe de novo. Tá? Então, ó, fiz as duas marcações. Agora, a gente pode mexer se quiser, tá? Eu abro um pouquinho mais para ficar mais fácil. Quanto mais distante os pontos, melhor de fazer a reta. Então, a gente põe aqui na primeira marcação, faz um risco aqui em cima. Põe na segunda marcação. Ver se tá certinho aqui, tá? Faço o xizinho aqui. E no B eu faço a mesma coisa. Faço aqui a segunda marcação, tá? Agora, a gente vai unir esses pontos para fazer a perpendicular. Lembra que aqui eu ainda não vou colocar o tamanho, tá? Então, vou fazer aqui, ó, num tamanho qualquer. E mesma coisa em A. Acerto o ponto A com o centro aqui do X. E faço a reta. Tá? Bem, agora a distância que a gente vai dar, né, da minha reta inicial é o rádio de arredondamento, são os 15 milímetros. Então, vou voltar na minha folha auxiliar, tá? E vou abrir meu compasso com 15. Então, a gente vem aqui, ajusta, testa, tá? Deu certinho. Aí, a gente vem aqui e marca. Faço a marcação aqui. Faço a marcação do outro lado, tá? Agora, a gente pode fazer a nossa paralela. Não vou desenhar ela de fora a fora, tá? Porque o que me interessa é na onde ela vai cortar meu arco auxiliar, tá? Que é ali que vai ser o centro do meu raio de arredondamento. Então, esse é o ponto que eu queria achar, tá? Esse daqui é o centro do raio de arredondamento, tá? Aqui é o O1, aqui é o O2. Então, como o meu compasso já tá aberto com 15 milímetros, eu vou colocar ele aqui em cima e vou fazer a nossa concordância. Aí, de novo, se tiver tudo certinho, vai só encostar no círculo e na reta. Se tiver errado alguma coisinha, a gente vai saber agora. Então, ó, aqui ficou ok, né? Aqui passou um pouquinho, falou, professora, tá errando, hein? Não, acontece, o professor também erra, tá? Se fosse projeto, eu teria que apagar e fazer essa parte da paralela novamente, tá? Então, foi só um pouquinho. O que aconteceu aqui? Minha paralela tá um pouquinho menos distante do que 15 milímetros, tá? Mas é assim que a gente desenha essa concordância, tá? Tranquilo, tá? Então, essa é a externa. Agora, a gente vai fazer a concordância interna, tá? É quase a mesma coisa, vocês vão ver que é muito parecido. Como eu tenho uma reta e um círculo, eu vou ter que achar a paralela dessa reta e pro círculo eu vou ter que usar um arco auxiliar, tá? A diferença aqui é que a interna agora vai passar entre os dois, né? Ó, a externa passou por fora, a interna vai passar entre os dois, tá? E qual é a outra diferença aqui também, tá? Aqui eu somei os raios, aqui eu vou subtrair. Então, vamos começar com a circunferência auxiliar. Tá?
Então, aqui eu vou fazer R2 menos R1, tá? Então, é R2 menos R1. Então, 70 menos 25 aqui vai dar 45 milímetros, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, ó, na nossa folha auxiliar, tá? Vou marcar aqui 45 milímetros. E vou abrir meu compasso com essa medida. Então, ponta seca numa extremidade. Me ajusto, testo, ó, ainda não deu. De novo, ficou um pouquinho maior. Ó, agora deu. Então, agora a gente vai colocar no centro da minha circunferência, tá? E aí, eu vou desenhar um arco aqui, ó. Nesse exemplo, desse jeito que eu desenhei, tá? Minha concordância, ela vai ser nessa direção aqui, então o centro dela vai estar nessa região, tá? Então, eu vou desenhar o arco auxiliar nessa região aqui. Tá? Ah, eu só esqueci, né, de comentar uma coisa. A gente tá usando o mesmo raio da circunferência de cima, o R1, tá? 25 também. Aqui o raio de arredondamento agora é 70, tá? E para orientar aqui a distância da reta, ó, vocês vão dar a distância a partir do centro do círculo de 38 milímetros também, tá? Importante, porque se for muito mais distante, eu vou ter dificuldade para fazer, tá? Então, primeira etapa feita aqui, minha circunferência auxiliar. A segunda etapa, fazer a paralela dessa reta. Então, mesmo passo a passo aqui. Vou escolher 2 pontos de referência. Vou pontuar aqui. Por exemplo, eu posso fazer em qualquer lugar aqui. Vou fazer aqui. Meu ponto B aqui. E aí, a gente faz, né, tudo de novo. Uma abertura qualquer do compasso. Coloco ele bem certinho aqui no meu ponto de referência. Faço aqui um arco cortando a reta em um ponto. Vou lá no outro ponto de referência e faço a mesma coisa. Sem mexer na abertura do compasso, agora eu vou colocar onde o arco cortou minha reta. Faço a primeira marcação aqui, ó. Depois eu ponho nessa primeira marcação e faço a segunda. E tudo que eu fiz de um lado, eu faço do outro lado, ó. Eu ponho aqui onde o arco do ponto B cortou a reta. Faço a primeira marcação, tá? Ponho onde ela cortou o arco. E faço a segunda marcação, tá? Agora, eu vou abrir um pouco o compasso para facilitar. E vou colocar nessas marcações agora, ó. Então, eu vou bem certinho aqui. Faço um risco aqui pra cima. Depois eu ponho na outra marcação, faço o X. E aqui do lado A, a mesma coisa. Faço o primeiro risco, faço o segundo risco e tenho o X, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Unir esses pontos para ter as perpendiculares, tá? Então, a gente vem aqui, ó, e une o ponto B com o centro do X. E a gente vai fazer um tamanho qualquer. Não faz pequenininho, porque, ó, a gente vai dar essa distância de 70, tá? Então, não adianta fazer curtinha, porque depois você vai ter que prolongar. Fiz a primeira perpendicular. Agora, a gente faz a segunda perpendicular aqui, ó. Tá? Colocamos as duas. Agora, o que a gente precisa fazer é colocar a distância de 70. Então, a gente volta na nossa folha auxiliar, tá? E vamos abrir o compasso aqui com 70 milímetros, tá? De raio. Ajusta e testa, fica um pouquinho menor.
Bem, agora, né, que a gente encontrou aqui o centro, né, da concordância, é só a gente abrir o compasso com 70 milímetros. Então, a gente volta aqui na nossa folha auxiliar, tá? Ponta seca aqui na extremidade da reta, abre meu compasso aqui, né, vamos ajustar ele de novo, testo, ó, tá com 70. E agora a gente coloca aqui no centro e faz a concordância. Se tiver tudo certinho, ela vai só encostar no círculo e na reta. Agora, a gente coloca bem certinho nesse ponto aqui, né, na onde a paralela cruzou com o arco auxiliar, e aí a gente vai fazer a nossa concordância interna. Pronto. Se vocês separarem aqui, né, passou um pouquinho, porque a paralela tá um pouquinho com menos de 70, tá? Então, às vezes, isso pode acontecer, tá? Aconteceu, se é projeto, se é trabalho que eu tenho que fazer, apagar e fazer o procedimento de novo, para essa distância aqui ficar correta, tá? Mas é simples de fazer, tranquilo, tá? Mais do que o primeiro, né? Bem, então, agora o que a gente vai fazer, ó, né, nessa última parte da folha, é fazer uma concordância de 2 círculos por um terceiro arco, tá? Então, a gente tem aqui esse primeiro círculo com raio de 25, e temos o segundo com raio de 15, tá? Vocês vão dar aqui uma distância de um centro para o outro, tá? De 78 milímetros. Não precisa ficar alinhado, tá? Mas tem que ter essa distância entre centros, para dar certinho aqui. Bem, esse caso agora vai ficar bem mais simples, porque como eu tenho 2 circunferências, eu vou precisar de 2 arcos auxiliares para fazer a concordância. Então, aqui eu não preciso mais de paralela. Paralela é só quando eu tenho reta, tá? Então, como é que vai ficar? Nesse caso aqui de concordância externa, a 2 circunferências, tá? A gente vai subtrair os raios. A gente vai fazer o raio de arredondamento menos o raio 1, para fazer o arco auxiliar do círculo 1. Depois, eu vou fazer o raio de arredondamento menos o raio do círculo 2, para fazer o auxiliar do círculo 2. Tá? E aí, na onde os dois se cruzarem, é o centro da minha concordância. Então, aqui, se a gente fizer R1, tá? Aliás, desculpa, R3, que é a concordância, menos R1. Tá? Isso daqui vai ficar, ó, 70 menos 25, tá? Isso daqui vai dar 45. Tá? Milímetros. E pro outro lado, vou até escrever de cá. A gente vai fazer aqui, ó, R3 menos R2. Tá? Então, vai ficar 70 menos 15. Tá? Então, isso aqui vai dar 55. Tá? Então, a gente volta na nossa folhinha, tá? 45 tá marcado aqui. Eu vou aproveitar já, deixar medido aqui marcadinho os 55. Então, vamos fazer no R1 primeiro, tá? No círculo 1. Então, a gente vai colocar aqui, tá? Em 45. Ajusta o compasso. Tá um pouquinho menos. Agora foi certinho. Então, a gente coloca, ó, fiz R3 menos R1, então eu tenho que colocar no círculo 1. Tá? Como eu vou desenhar aqui nesse exemplo para baixo a concordância, o centro vai ficar aqui em cima, tá? Então, eu vou fazer o arco auxiliar aqui, ó. Depois, do outro lado, a gente vai abrir com 55. Então, a gente volta aqui, ó. Põe aqui no 55. Vou fazer o contrário, porque ali já tá muito riscado. E vou abrir aqui, ó. Ajusto. E testo, ó, ficou certinho. Então, como eu fiz R3 menos R2, eu vou colocar no círculo 2. Coloquei. Vem aqui, ó. Tá? Então, a gente achou o centro da nossa concordância, ó, que é esse ponto aqui. Seria o nosso O3, tá? Então, agora, a gente abre com 70 e faz a concordância.
Então, a gente coloca a ponta seca aqui em O3. Bem certinho. E vai fazer a concordância. De novo, se estiver tudo certo, vai só encostar. Tá vendo? Então, deu certinho a concordância externa, tá? Então, agora, né, na outra folha, no próximo, eu vou fazer o último caso, que é a concordância interna. O arco, ele vai projetar entre, né, nessa direção, entre os dois círculos. Bem, agora, né, a gente vai fazer aqui a nossa última concordância, tá? Que vai ser uma concordância interna a duas circunferências por um arco. Então, de novo, como eu só tenho circunferência aqui, para achar o centro da concordância, eu vou ter que desenhar duas circunferências auxiliares, tá? A diferença desse pro anterior, que era a concordância externa, é que aqui agora a gente vai somar os raios. Então, eu vou fazer R1 mais R3, que é o raio da minha concordância, e depois R2 mais R3, tá? Então, nesse exemplo, de novo, R1 a gente está usando 25 milímetros, R2 a gente está usando 15, e pro raio de arredondamento a gente vai usar 20 milímetros. Para orientar vocês no desenho, para poder fazer aqui o exercício, ó, dei uma distância de um centro até o outro de 60 milímetros, tá? Não dê muito maior, senão a concordância não vai funcionar, tá? Então, a gente vai começar, ó, desse lado aqui a gente vai fazer R1 mais R3, tá? Então, vai ficar 25 mais 20, isso aqui vai dar 45 milímetros. E pro R2 aqui, né, pro A2, a gente vai fazer R2 mais R3. Então, vai ficar 15 mais 20, isso vai nos dar 35 milímetros. Então, a gente vem aqui na nossa folha auxiliar, tá? 45 a gente já tem marcado, então a gente vai aproveitar, tá? A gente tem marcado do exemplo anterior. A gente coloca bem certinho, aliás, eu vou ficar, que ali já tá muito riscado. Ajusto o compasso até ele passar certinho aqui do ponto. Como é um R1 mais R3, o 45 eu vou pôr na circunferência 1. Ó, nesse meu exemplo aqui, ao invés de fazer aqui em cima a concordância, eu vou fazer ali embaixo, ó. O arco fica nesse sentido, então o centro dele vai ficar pra cá. Então, eu vou fazer meu arco auxiliar nessa direção aqui, ó. Tá? Agora, a gente vem e faz o outro lado, ó. Então, R2 mais R3 deu 35 milímetros. Tá? Então, a gente vai vir aqui. A gente não tem marcado 35, então a gente vai pegar a nossa régua aqui e marcar. Desde o comecinho da reta aqui, ó. 35. E a gente vai abrir nosso compasso aqui em cima. Então, põe na extremidade da reta, ajusta. E passou certinho, tá no tamanho de 35. Então, ó, R2 mais R3, coloco no círculo 2. Tá? Deu certinho, ó. Vou fazer o arco agora pra cortar o primeiro. Tá? E pronto, achamos aqui o centro do nosso raio de arredondamento, tá? O O3. Então, eu vou abrir meu compasso agora com o raio da concordância, que é 20, centro aqui, na ponta seca aqui, e vou fazer ele aqui, ó. Então, de novo, aqui na nossa reta não tem 20. Então, vamos colocar a medida nela. Ah, professora, tá muito cheio de marcação essa reta. Faz uma nova. Não tem problema. Então, agora, ó. Ponta seca no começo, ajusta e testa. Tem que ficar bem certinho, porque vocês já viram que qualquer coisa, o compasso mostra. Então, abri com 20, agora eu vou colocar aqui, ó, bem certinho, onde as duas circunferências, né, arcos auxiliares se cruzam. E agora eu vou fazer a concordância, tá? Então, veja que aqui tá certinho, que ela só encostou
né, nos 2 primeiros círculos, tá? Então, assim, né, com 2 circunferências e um arco é mais simples de fazer, tá? Bem, então, esse foi o nosso conteúdo aqui da parte de tangência e concordância. No próximo vídeo, a gente vai começar a mexer com esquadros, e aí eu já vou aproveitar, tá, para nesse mesmo vídeo falar de esquadro, tipos de linhas e escala, tá? Então, até o próximo vídeo.